O que a Imperatriz Elizabeth, conhecida como Sissi, tem a ver com a construção do parlamento húngaro? Sua afinidade com a Hungria teve influência simbólica e emocional em um momento histórico de transição, ainda que sem relação direta com o projeto arquitetônico do edifício. Neste vídeo, vamos explorar como a complexa relação entre o Império Austro-Húngaro, as mudanças políticas do século XIX e o desejo de afirmação nacional resultaram na criação de um dos parlamentos mais grandiosos da Europa. Cada espaço deste edifício, da escadaria monumental ao Salão da Coroa, conta um capítulo da história húngara. Para compreender esse processo, é preciso voltar à segunda metade do século XIX, quando a Hungria ainda integrava o Império dos Habsburgos. Após anos de instabilidade política e revoltas, como a de 1848, o Império Austríaco buscava reorganizar suas estruturas. Foi nesse contexto que, em 1867, nasceu o Compromisso Austro-Húngaro, criando a dupla monarquia. O acordo estabeleceu 2 governos autônomos sob um mesmo soberano, o imperador Francisco José I, concedendo à Hungria maior autonomia legislativa e administrativa. O Compromisso de 1867 não surgiu de forma espontânea. Ele foi resultado de uma longa sequência de tensões acumuladas entre austríacos e húngaros ao longo do século XIX. A Hungria, com sua forte identidade nacional e uma elite política organizada, pressionava constantemente por maior autonomia dentro do Império dos Habsburgos. Após a Revolução de 1848, duramente reprimida por Viena, os húngaros não desistiram da ideia de um governo mais independente e passaram a buscar meios diplomáticos de alcançar seus objetivos. O enfraquecimento militar e financeiro do Império Austríaco após a derrota para a Prússia em 1866 acelerou o processo. O imperador Francisco José viu-se forçado a negociar para evitar o colapso da unidade imperial. Foi nesse cenário que os líderes húngaros, especialmente Ferenc Deák, atuaram com habilidade política para propor um acordo que garantisse à Hungria sua própria constituição, parlamento e exército, embora sob o comando de um soberano comum. Apesar das assimetrias, o acordo trouxe para a Hungria uma oportunidade inédita de se fortalecer como nação moderna. O país experimentou um boom econômico, industrial e cultural nas décadas seguintes. Budapeste foi transformada em uma capital vibrante, com infraestrutura urbana avançada, universidades, museus e uma arquitetura monumental, como o próprio parlamento, símbolo máximo dessa nova era. Culturalmente, o período também foi marcado por um certo florescimento da convivência austro-húngara, especialmente nas camadas nobres e intelectuais. A aristocracia transitava entre Viena e Budapeste, e muitos membros da elite eram bilíngues. No entanto, havia um ressentimento latente entre outras nacionalidades do Império, eslavos, romenos, italianos, que não gozavam do mesmo nível de autonomia. A estrutura da dupla monarquia privilegiava apenas os austríacos e os húngaros, o que criaria desafios futuros. Para a Hungria, entretanto, esse foi um período de consolidação institucional. O país buscou reafirmar sua identidade nacional dentro de uma estrutura imperial ainda rígida, e o parlamento húngaro surgiu justamente como essa expressão visual, política e simbólica. Um edifício que dizia: "Estamos aqui, somos parte do Império, mas também somos uma nação por direito." Mas vamos ver como foi a história da construção do parlamento. Nesse cenário, a Imperatriz Elizabeth teve um papel e influência simbólica e emocional. Ela desenvolveu uma forte conexão com a Hungria, aprendeu o idioma, cultivou relações com a elite local e passou temporadas no Palácio de Gödöllő. Sua simpatia pela cultura e pelo povo húngaro contribuiu para o clima de conciliação que facilitou as negociações do compromisso. No dia 8 de junho de 1867, ela e Francisco José foram coroados rei e rainha da Hungria na Igreja de Matias, em Buda, um evento simbólico para a nova fase política do país. Com o novo cenário de autonomia,
cresceu o desejo de expressar essa soberania por meio de uma sede parlamentar à altura do momento. Assim, em 1880, foi lançado um concurso público para o projeto do novo edifício, vencido por Imre Steindl, que propôs uma obra monumental em estilo neogótico, inspirada no parlamento britânico, mas adornada com elementos simbólicos da identidade húngara. A construção teve início em 1885 e se estendeu por quase 20 anos. Embora a inauguração parcial tenha ocorrido em 1896, ano das comemorações pelos 1000 anos da chegada dos magiares à Bacia dos Cárpatos, a obra só foi concluída em 1904. A cúpula central, com seus 96 metros de altura, é frequentemente associada ao ano 896, mas essa é uma interpretação popular, sem documentação histórica que comprove a intenção simbólica do arquiteto. Durante a construção, foi priorizado o uso de materiais de origem húngara e mão de obra local, como uma forma de fortalecer o orgulho nacional. No entanto, a ideia de que todos os materiais e trabalhadores eram exclusivamente húngaros é mais uma tradição propagada posteriormente do que um fato técnico plenamente comprovado. Ainda assim, o prédio foi percebido, desde o início, como um marco de independência e capacidade nacional. Além de seu valor simbólico e político, o edifício do parlamento se tornou uma peça central na paisagem urbana de Budapeste, com sua cúpula imponente, suas torres góticas e seu extenso reflexo sobre o Danúbio. Ele forma um dos cartões postais mais icônicos da Europa. Vista de Buda ou de um passeio de barco pelo rio, a construção impressiona tanto de dia quanto à noite, quando sua iluminação realça cada detalhe arquitetônico. É como se a cidade e o parlamento tivessem sido projetados um para o outro. Ambos grandiosos, elegantes e inseparáveis em sua identidade. O edifício impressiona por suas dimensões e detalhes. São 691 salas, 27 portões, 29 escadarias, além de extensos corredores decorados com vitrais, tapeçarias e esculturas. A entrada principal leva à escadaria principal, uma das áreas mais impactantes do edifício, com colunas de mármore vermelho, afrescos no teto e iluminação dourada que valoriza a riqueza do espaço. Ao lado, salões cerimoniais como o Salão dos Veneráveis exibem estátuas que representam figuras simbólicas do povo húngaro, desde nobres e soldados até camponeses, reforçando a ligação entre nação e identidade coletiva. No coração do prédio está o Salão da Cúpula, o ambiente mais reverenciado da visita. Ali, sob guarda cerimonial, está a coroa de Santo Estevão, junto ao cetro, a espada e a esfera real, símbolos da monarquia húngara. A cruz inclinada no topo da coroa, resultado provável de danos ocorridos ao longo de sua história, ganhou interpretação simbólica, sendo vista como reflexo da resiliência do povo húngaro. Por respeito, não é permitido fotografar ou filmar a coroa durante a visita. Cercando esse conjunto sagrado, 16 estátuas de bronze representam os reis e líderes mais importantes da história da Hungria. Entre eles estão Arpad, chefe tribal que liderou a conquista da Bacia dos Cárpatos, e Santo Estevão I, o primeiro rei cristão do país. Essas figuras formam um círculo simbólico de guardiões da tradição e da legitimidade do Estado húngaro. Outro ambiente notável é a antiga Câmara Alta, situada na ala norte do edifício. Usada durante o período bicameral da política húngara, ela perdeu sua função legislativa após a adoção do sistema unicameral, após 1945. Com vitrais imensos, teto abobadado e fileiras de bancos entalhados em madeira, ela permanece como uma das salas mais belas e simbólicas do parlamento. Já a atual Assembleia Nacional funciona na ala sul, em uma câmara com arquitetura similar, onde ocorrem as sessões legislativas. A visita ao parlamento húngaro é organizada por meio de tours guiados, com duração aproximada de 45 minutos. Os ingressos podem ser adquiridos online no site oficial, e há opções em diversos idiomas.
O acesso se dá por uma entrada exclusiva para visitantes, com controle de segurança semelhante ao de aeroportos. Bolsas grandes e objetos metálicos não são permitidos. Durante o tour, o visitante percorre os principais espaços: a escadaria, monumental, os salões cerimoniais, o salão da cúpula e, muitas vezes, a antiga Câmara Alta. A experiência combina história, arquitetura e memória política de forma intensa e envolvente. Mais do que uma sede de governo, o Parlamento Húngaro é um símbolo vivo da construção da identidade nacional. Ele nasceu de um processo histórico complexo, envolvendo reformas políticas, movimentos sociais e desejos de autodeterminação. Figuras como Elizabeth, que teve um papel mais diplomático do que político, contribuíram para o clima que possibilitou essas transformações. Sua ligação afetiva com a Hungria fez dela uma figura querida até hoje, lembrada não como protagonista do processo, mas como uma aliada sensível à causa magiar. Ali, às margens do Danúbio, esse edifício continua de pé, refletindo em sua arquitetura grandiosa a memória de um povo que buscou sua voz, sua casa legislativa e sua afirmação diante da história. Quer saber mais sobre a história por trás dos monumentos mais incríveis da humanidade? Então se inscreve no canal e acompanha nossos próximos vídeos. Vem viajar com a gente!